Olá, eu sou Dora Kramer e esses são os meus amigos Marcelo Madureira, Pedro Paulo Magalhães e Márcio Forte, do nosso Não É Bem Assim de todas as semanas. Olha só, hoje a gente vai discutir um assunto muito sério, é o mundo, gente, é o mundo todo incerto, é o Brasil também entrando nessa vibe da instabilidade, o Trump inventando uma a cada dia, a cada meia hora, com várias frentes, é guerra, é Ucrânia, Gaza, guerra fiscal, batalha anti-woke, enfim, uma confusão total. E aqui no Brasil, o presidente Lula também dá sinais contraditórios sobre o rumo que ele vai dar ao governo, ou a falta de rumo que assola o governo. E você fica aí porque o programa vai começar. Nosso bate-papo aqui, nossa mesa de botequim. Nossa mesa de botequim de todas as semanas, É. mas olha, vocês, e aí, Marcelo, tá com medo da coisa? Olha, eu ia falar um negócio que o Pedro Paulo vai me detestar, mas o ano está começando, né? Quer dizer, vai começar agora segunda-feira que vem, né? Porque o ano no Brasil acaba no dia 15 de dezembro, com as festas da firma, depois vem Natal, Ano Novo, depois vem as férias, depois das férias vem o Carnaval, né? O Carnaval cada vez começa mais cedo e termina mais tarde, provavelmente vai terminar agora com o desfile das campeãs, domingo, então no dia 10, segunda-feira próxima, começa o ano no Brasil. Toma-se decisões, né, faz-se reformas ministeriais e essa coisarada toda que você vem empurrando com a barriga desde dezembro. Né? É um país que tem essa característica ociosa. A gente acordando, né, vê o mundo num ambiente extremamente incerto. Né? Eu estava falando outro dia, eu não tenho a menor ideia do como é que vai estar o Brasil e o mundo daqui a um ano e meio. Né? Eu não tenho ideia de como vai estar daqui a 2 dias. Sim, eu queria ser um pouco mais otimista, como o Márcio Forte, mas o que eu vejo é um governo do Trump, que é um governo que aposta na instabilidade, na incerteza, né, nessa coisa frenética de factoides todo dia, ou não factoides, né, coisas de extrema gravidade, como não, vamos anexar a Groenlândia, né, vamos incorporar o Canadá, vamos tomar o canal do Panamá, e depois a história vira não é bem assim, mas enfim, vamos transformar a Gaza num balneário, vamos, enfim, fazer a paz na Ucrânia, sei lá de que maneira. Aí a gente assistiu aquele espetáculo patético no Salão Oval, né, daquele bate-boca entre o presidente da Ucrânia e o presidente dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, né, você vê o Lula nomeando para a Casa Civil a Gleisi Hoffmann. Casa Civil não. Articulação. A Gleisi Hoffmann. Seria mais ou menos como você chamar um lutador de boxe peso pesado, né, para ser cerimonialista, né, de casamento. Não tem nada a ver com a articulação política, pelo contrário, ela é uma troglodita, ela é uma pessoa sectária, não entendo isso. Aí, não sei se é fato ou só é piada, né, a ideia de chamar o Boulos para o ministério, né, aí o Boulos Pilates se recusou porque seria o Ministério do Trabalho, ele não tem muita proximidade com isso. Mas, enfim, o que a gente vê é que o governo do Lula está dando uma guinada radical para a esquerda. Tudo leva a crer. Né? Então, como é que ele vai governar? Dando uma banana para o Centrão, um Centrão que tem grana, né? Um Centrão que tem orçamento, que tem bala na agulha. Ele vai governar justamente contra um legislativo em que ele não tem força praticamente nenhuma. Então, tudo isso mergulha nós todos, nesse princípio de ano, nessa situação de grande incerteza. Que eu digo, a incerteza é ruim para os negócios.
Porque incerteza e estabilidade. Instabilidade, é ruim para os certeza, negócios. é ruim Se é pros ruim para negócios. os negócios, é ruim para todo mundo. Os negócios da economia, os negócios da política, enfim, os negócios Os negócios da vida cotidiana. isso. A instabilidade é péssima, é péssima. Péssima. Mas, tendo em vista a instabilidade mundial, que é gigantesca, a gente acompanha muito mal aqui, o Brasil se insere marginalmente, sempre mal também essas questões, nos governos Lula, não é? Ele está ignorando isso e criando uma instabilidade doméstica que, para o dia a dia da população brasileira, pode ser mais grave. Não é só porque gera inflação, que gera, mas é que gera na cabeça de cada um a falta de oportunidade, a falta de rumo. O que você vai fazer? Né? Você vai ser empregado da indústria automobilística na hora que não tem mais automóvel sendo vendido? Quer dizer, essas coisas são mais marcantes aqui no Brasil, porque o que todos estão pensando em Brasília, Dora pode me corrigir, que conhece muito mais Brasília do que eu, né? Todos estão pensando apenas na sucessão presidencial, que é daqui a 1 ano e não sei quantos meses, quase 2 anos. Pensando por quê? Pela fragilidade do governo Lula, pela fragilidade dos discursos do Lula, pela não capacidade de alinhamento correto na questão mundial. E porque existe uma oposição também não muito esclarecida, não muito clara, né? Os jornais de hoje falam muito do Ronaldo Caiado se aliando ao tal cantor, Gustavo Lima, não é? Há um outro comentário, um artigo muito bom também sobre a dificuldade que o Tarcísio de Freitas tem, que ele tem que se equilibrar entre ser radicalmente bolsonarista e mais moderado para o centro, não é? E como é que está se comportando direitinho ou não o menino do Paraná, Ratinho Júnior, tudo isso são assuntos dos jornais, dos meios de comunicação hoje, né? Tudo assim sobre a sombra do discurso espetacular, do pronunciamento espetacular do primeiro-ministro do Canadá, anteontem, dirigindo-se ao povo americano. Aquilo ali poderia se dirigir também ao povo brasileiro, tá entendendo? É que não houve um ataque direto dos Estados Unidos ao povo brasileiro, mas ele fala com clareza. Nós, canadenses, é mais ou menos assim, não vou querer estender muito mais, né? Nós invadimos nós participamos do dia D com vocês. Nós participamos dos incêndios na Califórnia com vocês agora, semanas atrás. Nós mandamos a nossa embaixada no Irã, naquela crise que ficaram. Vocês foram os reféns americanos, não foram reféns porque se abrigaram na embaixada do Canadá em Teherã naquele momento. Quer dizer, é um pouco assim, há um alinhamento, né? E cita o Kennedy. Somos vizinhos, amigos, parceiros de negócios e fraternos amigos. Mas o Trump não está ligando para nada disso. Não está, mas a opinião pública americana pode estar. E que pode se voltar contra ele, você acha? Não, se voltar contra ele, não, mas dar a ele menos suporte do que ele tem. Como lá a política é diferente, não tem centrão, mas tem republicanos e democratas, a questão é mal definida nesse primeiro momento. Quer dizer, o discurso fora de tempo e fora de tom que o Trump fez ao Congresso americano, nesses últimos 2 dias, mostrou claramente isso. Os republicanos aplaudiam e os democratas fazendo um papelzinho bobo, protestando, mas de uma forma protesto infantil, isolado, pontual. Infantil, pronto, sem sentido. Quer dizer, os democratas também não encontraram o tom, não encontraram como atingir, não ao Trump, mas à opinião pública americana, que vai ter eleições ano que vem, não é o Trump. São as eleições para deputados e senadores nos vários estados que modulam depois a eleição no colégio eleitoral. Então tudo isso aí é instabilidade política. Só uma notazinha que eu quero dizer, para não deixar, a pior figura daquele espetáculo do Salão Oval, Trump e Zelensky, foi a do vice-presidente, Vance. Um perigo aquele rapaz. Um bobo, não sabe nada, se acha, entendendo? E de uma certa forma, não só puxando o saco descaradamente do Trump, mas se colocando como assim a linha de frente do enfrentamento da nova ordem mundial, sem entender nada. Eu não sei se aquele rapaz já tinha ido à Europa antes de ser vice-presidente. A Ucrânia ele não foi porque o Zelensky perguntou a ele, né? A Ucrânia com certeza não, mas você sabe de uma coisa interessante? Mais da metade dos deputados federais americanos não tem passaporte. É verdade. Nunca saiu dos Estados Unidos.
Então, é uma coisa, é um isolamento atávico, né, do país como um todo. E você, Pedro Paulo, como é que você está vendo Ó, a cena mundial e a cena local também, tá? Eu acho que existe o fogo no parquinho está dos dois lados, né? Acho que está na cena mundial, porque o Trump tem um método completamente irresponsável, né? Eu acho que de negociar, porque ele põe catástrofe na frente para depois tentar gerar alguma catástrofe menor e com isso depois dizer que é vencedor, quer dizer que é o método dele. É a segunda vez, ele já botou essas tarifas contra o Canadá e o México, adiou um mês, agora foi lá na véspera, vai começar? Não, não vai começar, vou adiar mais um mês. E por que ele adiou mais um mês? Adiou mais um mês porque a indústria automobilística americana gritou com ele e falou, vem cá, isso vai criar um problemaço, não vai ser uma brincadeirinha esse troço, porque toda a cadeia de produção está internacional aqui entre os três países. E aí como é que faz? Como é que se resolve isso do dia para a noite, né? E eu acho que essa estabilidade para o Brasil ainda não diz ao que veio efetivamente, mas acho que existe a possibilidade de existir um bombardeio, porque o Brasil é um dos países mais fechados do mundo, né, em termos de importação, de comércio, e tem tarifas expressivas em relação a várias coisas com os Estados Unidos, apesar de que o balanço de pagamentos é favorável aos Estados Unidos. Então não justifica tanto assim a situação. Agora, no Brasil, eu acho que o fogo no parquinho está de outra ordem, quer dizer, a sensação que está dando é que a opção do Lula, né, no momento político, está sendo se fechar, está sendo ser mais PT do que nunca. Essa que é a impressão que está dando. Pode ser que seja só um movimento inicial, mas ele mexeu, e acho que é muito emblemático para mim a Gleisi Hoffmann vir para dentro do Palácio do Planalto na posição de articuladora, né, política. É anti-articuladora. Eu não estou nem entrando no mérito da articulação, mas é uma pessoa que tem uma história em relação ao maior desastre econômico recente do país, que os petistas não admitem, que foi o governo da Dilma Rousseff, incensado por ele, Lula, né, para que ela recebesse o governo após um crescimento de 7,5%, que foi feito à custa de muita injeção de dinheiro na economia, né, e que nós sabemos depois, no segundo mandato, a encrenca que isso deu. Tanto que ela teve que recorrer a Levi, e eu me lembro muito bem como a Gleisi era contrária ao Levi, como ela batia de frente com o Levi naquela época. Quer dizer, ela tem uma posição sobre a economia que joga o Haddad assim, escanteia o Haddad completamente para mim. O Haddad parece rifado, né? Rifado, quer dizer, a gente que já falou aqui várias vezes do Haddad podendo ser uma opção de centro, efetivamente, quer dizer, centro-esquerda, que seria uma... Mas o que o Lula, que seria o principal incensador dele, está fazendo é o contrário, porque ele não aceita as medidas econômicas que o Haddad está sugerindo, né? E está aprofundando o posicionamento de joga dinheiro na economia, porque o Banco Central aumenta o juro e ele está aumentando o crédito, né? Jogando dinheiro na economia, tentando crescer o crédito, que até todo mundo diz, não é uma medida, essa medida do crédito consignado, não é uma medida estruturalmente ruim, mas será que é o momento de fazer isso em função da situação que você está combatendo a inflação? Porque vai pagar o preço, porque essa inflação vai escalar, e aí eu quero ver como é que ele vai se explicar. É uma opção. Não existe mais Roberto Campos Neto para ser o culpado de tudo. Não, mas o Galípolo vira o culpado. Isso aí não tem problema. Achar culpado não tem problema. Mas por que tudo esse cenário aí é um cenário de um Lula atuando contra ele mesmo, né? Pensando que está entendendo. Se ele foi eleito, ele chegou ao poder de novo numa coalizão, quer dizer, trabalhando conjuntamente com outras forças, ele agora se isolar num momento em que ele tá sob cheque, né, com as pesquisas do jeito que está, a queda de popularidade, ele vai resolver se isolar nesse momento? Não, pois é, isso causa surpresa na gente, não deveria ser um dado que ele levaria em consideração, dada a experiência, ele está há mais de 40 anos na política, liderando a esquerda, já foi presidente 2 vezes e deveria saber disso. O que me intriga é por que ele faz esse rumo... Esse retorno. Não, é um rumo na direção da insensatez, é insensato.
né, o que ele está fazendo. Até porque... E aí eu fico me perguntando por quê, qual é Você qual que é o tem que objetivo? responder, você que tem que responder. Não, eu não sei, eu não O sei que eu responder. vejo é que ele está voltando a um PT que não é mais o mesmo. O PT de hoje é um partido pequeno, mal ajustado, não tem governadores, não tem prefeitos importantes nas grandes cidades. Agora, em 2024, não lançou candidato à Prefeitura de São Paulo, por exemplo, não lançou candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo, não lançou candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, não lançou. Então é um partido menor do que era no tempo em que o Lula tinha essas decisões um pouco arrojadas, para não dizer heterodoxas, e que geraram, na cabecinha dele, a eleição da Dilma em 2010. Não a eleição da Dilma em 2014, que a culpa foi toda dela, mas a eleição da Dilma em 2010, depois do mensalão, daquilo tudo, foi uma consequência do bom momento da economia que o país vivia. Mas só que não era só do país, era do mundo todo, naquele momento, né? O Brasil foi beneficiado pelo aumento do preço dos nossos produtos exportados, das nossas commodities, do minério de ferro, da comida, do água. Um pouquinho antes da eleição, né? Ele já tinha tido 2008. Sim, A eleição foi em 2010, já tinha 2008, que foi a Marolinha, que o Lula chamava de Marolinha. O nome era Marolinha. Né? E ali eles inverteram, ali eles acirraram a política econômica gastadeira, porque era contracíclica, né? Então, tem que ser anticíclica, tem que botar dinheiro para justamente reverter a recessão monstruosa que era um assombro de 2029 acontecer de novo. Havia um arcabouço favorável ao anticíclico. 1929, não 2029. Havia um arcabouço favorável ao anticíclico em 2008, 2009, que era a capacidade, o descobrimento de uma capacidade de exportação brasileira, que deu para melhorar as contas externas, que depois a Dilma... Isso já tinha acontecido. Então a conjuntura era diferente. A nossa conjuntura atual é de absoluta incerteza, primeiro. Segundo, na incerteza, nós estamos num caminho assim, bom ou mal, não sabemos qual vai ser a discussão da briga dos Estados Unidos com a China, negócio de venda de comida e tal. Se nós nos comportarmos de acordo com os books, quer dizer, as boas práticas da condução da macroeconomia, podemos ser muito beneficiados. Se fizermos heterodoxia como essa que está sendo anunciada, vamos ser muito prejudicados. Uma coisa curiosa. A questão é o seguinte, o PT foi formado nos anos 80, né, a base assim, a igreja, o sindicato, os intelectuais, né, e uma parte do serviço público. E ao longo do tempo, ele foi perdendo os intelectuais, a própria igreja, segmentos importantes da igreja. E sim, para resumir, o PT hoje é quase que um partido de funcionários públicos. Os sindicatos se enfraqueceram muito também. Oi? Os sindicatos se enfraqueceram. Também estava nessa lista inicial. Os sindicatos cresceram, a igreja não apoia tanto assim mais o PT, né? As comunidades eclesiais de base. A influência da igreja também católica foi substituída pela influência evangélica que não está com o PT, né? Os intelectuais morreram ou saíram do PT. Então sobrou essa massa do funcionalismo público, que é altamente corporativista, né? O PT hoje é um partido, para mim, de funcionários públicos corporativistas e que se dizem de esquerda, que se dizem de esquerda, progressistas. No entanto, eles não sabem, são incapazes de realizar o exercício mais rudimentar da esquerda, que é a chamada autocrítica, né? Que é um exercício permanente, né, dos marxistas da autocrítica. Eles são corporativos, né? Não são de corporações, não são nem funcionários públicos, são funcionários do seu próprio ninhozinho. Sim, mas a maior parte são funcionários públicos. Defendendo o privilégio das categorias. Porque só tem tempo para militar e essa coisa toda, e viver da estrutura partidária, quem já vem de uma base de pertencer a alguma repartição pública federal. Eu já falei aqui na reunião que tivemos antes dessa série sobre o Fernando Henrique, os inventores do Brasil. Você vai lá e vê como é que a coisa foi construída. Tem um capítulo enorme sobre o Dom Helder Câmara e como é que ele foi, de uma certa forma, sucedido pelo Dom Paulo Evaristo Arns. Naquele momento, porque ele era de uma outra era da história, né?
Então é muito engraçado ver como é que foi criado o partido, aquele troço Mas todo. o fato é que o PT hoje tem o carimbo de ser à esquerda no Brasil e que de esquerda, né, primeiro, eu O que já, que é esquerda? a esquerda no mundo contemporâneo para mim é uma inexistência. Só que esses caras que se autodenominam de esquerda ainda não conseguiram digerir a queda do muro de Berlim, a dissolução do socialismo real, da União Soviética. Eles são incapazes de interpretar. O Brasil nem tem vontade disso. Eles têm. A única coisa que eles têm é de defender os seus interesses classistas. Sabe o que me parece? Quando o Pedro Paulo fala em 2008, marca essa data, 2008, foi ali que eles voltaram ao que sempre foram e de lá não saíram mais. De lá até aqui. Simularam uma transformação em 2003 para poder não ser derrubado, porque se fosse aquela política do PT, não tinha governo, tá certo? E quando é em 2008, você vê, Pedro Paulo, que dali foi contínuo esse pensamento. E é por isso, e agora eu que estava em dúvida de que será o que o Lula quer, claro, isso me traz. Ele quer exatamente implementar as suas ideias, as quais ele teve um breve período de mudança, mas as quais ele voltou. E vai continuar nessa toada, que nos levará a uma coisa parecida com o que foi o governo Dilma. Estou falando uma coisa maluca aqui? Não. Não, é isso mesmo. Eu acho que infelizmente, o Brasil não aprende com o que acontece. Quer dizer, a leitura dos fatos que o PT faz em relação ao período Dilma é muito perniciosa. É muito perniciosa, porque não fazer autocrítica, não reconhecer os erros que foram cometidos, vai permitir que tudo seja repetido, que é o que está aí. É o que está aí dentro. Talvez ela tenha feito de uma maneira mais isso ou mais aquilo, mas o mundo era outro. E agora você tem essas outras ameaças. Vamos ver como é que essa outra ameaça que a gente está falando de estabilidade internacional atinge o país. Isso pode virar um problemaço, isso pode virar um problema muito maior, né? Se você gera essa estabilidade para dentro, traz para dentro do país. Você já tem uma originária e estrutural, né, que está colocada e que atrasa, que não permite que o país se desenvolva, que não permite que ele entre num ciclo de crescimento que ele gostaria que crescesse. Mas não vai conseguir, porque todos os técnicos estão dizendo que isso não vai acontecer. Então, acho que vale a pena desconfiar, pelo menos. O governo vai desconfiar. Será que está certo? Será que a gente vai por aqui mesmo? Mas os movimentos são de se fechar em si mesmo. Se fechar com os seus generais lá, seus oficiais, uma metáfora do militar, para poder combater o momento da forma com as minhas ideias só. Não quero alejar. Eu acho uma loucura porque o Congresso, que é dependente, tudo no governo é dependente, o PT não tem maioria, nem de perto. Não, e você vê, quem dentro nem do capacidade PT, de articulação. e quem tem a dentro do maioria, PT tem outro tipo de pensamento, um pensamento mais, vamos chamar assim de moderado, para dar um apelido, Atualizado. como o Haddad, atualizado acho melhor mesmo, é deixado de lado. Por quê? Porque é exatamente isso, porque não compactua, é um empecilho para eu colocar as minhas ideias. É um renegado ideológico. É um renegado ideológico, como se diria no jargão Marcelo, sempre suas referências marxistas. Não, é o renegado Kautsky. Não, é porque você veja, a coisa hoje básica que está na cara que precisa fazer no Brasil, que de corte na máquina pública, né? Corte da máquina pública, racionalização da máquina pública, eficiente, é tudo que esses caras não querem. Não querem. Né? Porque é tiro no pé, da mesma maneira que você precisa fazer uma reforma política que a classe política não vai fazer nunca. Entendeu? Então você achar, né, que vai sair alguma coisa do negócio que não vai sair nada dali. Eu fico até surpreso da gente ficar surpreso com as atitudes que o PT vem tomando. É porque a gente ficava acreditando que poderia haver alguma racionalidade diferente, diante da situação óbvia e claramente difícil, num rumo que não só os conselheiros, mas a realidade aconselha a ir de outro jeito. No entanto,
toma o rumo oposto. De um jeito mais racional, no mínimo, não é isso? Inteligível, É. capaz de ser bom Isso é de que cria discurso surpresa e e o bom de ação ao aturdimento. mesmo tempo. Então, esse é um momento de incerteza. Volto à minha tesezinha que vocês não gostam. É tudo Transição. transição. Opa. É transição. Não, E agora a nossa transição é agravada pela transição do mundo. mas a transição... Também. A Que transição... mundo Márcio, doido. O problema Agora, é a condução da transição. Claro, E como é que vai sair A da transição, Claro. não há dúvida que a transição. Opa, Agora, essa você daí. não pode garantir que a transição vai ser para uma coisa melhor, Não, virtuosa. ao contrário. Uma transição também pode ser para uma coisa pior. Pode, claro, Entendeu? mas é transição. Mas é Então, a gente tem transição. porque podia ser que fosse uma transição que já tivesse o seu caminho seguido. Não é. Não. É uma transição realmente desconhecida, para o desconhecido. Então nós temos que trabalhar. Transição para o desconhecido é instabilidade, né? Não, estamos na Estamos caminhando no Estamos terreno na pantanoso da incerteza. Pois é, mas- Cada vez mais. Vamos lá, ainda falta 1 ano e meio para as eleições, 1 ano e pouquinho, 1 ano e 2 meses para a escolha dos candidatos a presidente no ano que vem, tá certo? Há uma certa, enfim, preservação das regras de eleição no Brasil, não só a questão técnica, mas a questão dos prazos, a questão dos cumprimentos, está preservado. Ninguém vai querer mudar os prazos, mudar isso e tal. Poderia ser que o presidente da República ou a própria nação enviasse um projeto de emenda constitucional inovador, qualquer, que mexeria com as estruturas políticas e, como consequência, poderia mexer com a administração do país, que era propor o encerramento, a extinção da reeleição para presidente. Mas ele não vai fazer isso, né? Não, o PT não vai deixar. Essa é uma questão que está, inclusive, Mas olha, em exame do Congresso. Se né? quiser entrar, né, no Congresso está, mas o Poder Executivo mandar uma mensagem acabando com a reeleição, inclusive a do próprio Lula, ele entraria para a história como um grande estadista. Mas é que não é. Ele não é estadista, É. nunca foi, jamais será. Não sei, Não. teve seu momento. Vê o negócio do Fernando Henrique, que tem lá o Getúlio segundo mandato. Como é que ele entrou na história? Tá entendendo? Você está superestimando o Lula, o Márcio Fortes. Não é o Getúlio, né? Não é Getúlio, não é Fernando Henrique. Eu estou concordando com o Marcelo. Não é estadista, não tem atitude de estadista, não tem desprendimento do estadista, não tem a noção do conjunto que tem o estadista, não tem o senso da verdadeira aliança ampla Claro. que tem o estadista, não tem o senso de que sua função Da história. é inspiração. É. O líder precisa inspirar, não é? E Isso. não pensar só na próxima eleição. Então a transição é muito grave, Agora, realmente. tem um dado aí que agrava essa história toda, porque o Brasil não está isolado do mundo. Na medida em que a gente está vendo que as relações internacionais, comerciais, geopolíticas estão entrando por um caminho de tensão, entendeu? É aquela história, você vai ter que mudar o pneu com o carro andando. Né? O mundo não vai esperar o Brasil se ajeitar, o Brasil, de jeito nenhum. entendeu? As Vai coisas, agravar as coisas. as coisas vão ficar mais complicadas. A gente precisava ter uma coisa mais firme, mais certa, mais competente aqui dentro para enfrentar o que vem, que a gente não sabe o que é, só sabemos que é verdade. grave É e verdade. forte, É. né? É o que a gente não tem. Alguém quer dar assim uma última palavra? Eu quero, sabe por o quê? tempo já está terminando. As oportunidades sempre surgem das dificuldades, também, ao mesmo tempo. Quer dizer, o nosso presidente da Argentina, Milei, por exemplo, estava se colocando numa rota contrária ao Brasil, querendo sair do Mercosul, não sei o quê, e se aliando ao Trump. Por alguma razão lá deles, ele agora está se aliando à Europa, a Europa ocidental, na disputa com o Trump, por alguma razão lá. O que pode fazer com que ele se alie mais ao próprio Brasil. São coisas que podem acontecer porque muda tudo a cada 15 minutos, cada meia hora, cada vez que você liga a televisão, a cada vez que toma conhecimento de alguma coisa. O Guga Chakra hoje fez um artigo sobre a presidente do México. Que está muito melhor do que... Melhor, e com a popularidade altíssima e serena,
entendeu? Etc. Quer dizer, um país... Isso quer dizer o seguinte, gente, é um Márcio Fortes em estado puro. Tudo pode, tudo tem a possibilidade de melhorar. Agora, pelas carinhas que eu estou vendo aqui do meu lado, Pedro Paulo, Marcelo e eu também, a sensação é de que não há o menor risco de melhorar do jeito que vai. Mas vamos ver, vamos torcer para que o Márcio Fortes... Só uma coisa que eu acho que para mim é um sinal dos tempos em relação ao que a gente está vivendo com o governo Lula. Está se falando muito o seguinte: primeiro, precisaria de ter uma articulação forte com o Centrão, com parcelas da política para poder conduzir para frente algo de consequente. O que a gente vai falar é que o Lula não tem paciência para esse jogo mais. Ele não está atuando, ele não faz almoço, ele não faz jantar, ele não chama ninguém para conversar. Então, eu estou achando que esse movimento que está acontecendo aí é o seguinte: bom, é mais fácil botar os meus aqui do lado e tentar brigar com esse exército que está aqui do lado, do que eu tentar entrar numa coisa que eu não vou conseguir dar consequência, que depende da minha presença discutindo isso, mas eu não estou disposto, eu não estou mais com paciência para estar nisso. Quer dizer, saiu do plano dele fazer política com P maiúsculo para poder construir alguma base. Então a alternativa é o quê? Vamos para o puro sangue, vamos para nós sozinhos aqui e ver como é que fica. Que eu acho muito louco, eu acho uma coisa completamente louca. Porque eu acho que ele apostou que podia governar por gravidade, entendeu? Tanto é que na campanha ele disse, vou fazer a mesma coisa, ele não apresentou plano, disse, vou repetir meus 2 governos. Olha aqui, o pessoal ali da produção, é Nando o nome, tá? Ele já tá sinalizando que o nosso tempo acabou. E a discussão é longa, a discussão é boa, a conversa melhor ainda. E por isso é que a gente pede para você o seu like, a sua curtida, a sua inscrição no nosso programa. E, enfim, e a sua audiência agora e também para a semana que vem. Beijo, tchau.